boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Rotary Clube do Recife e mais uma reunião plenária. Começamos com a composição da mesa. Cadeira número 1, o companheiro nosso presidente, Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, Arnaldo Mendonça. Cadeira número 3, companheiro Saulo Mendonça. Cadeira número 4, Horácio Mendonça. Só tem Mendonça hoje aqui. Cadeira número 5, João Orlando. Alô? Alô? Nesse momento, passo a palavra ao presidente para os ritos iniciais. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional. Oração rotária. Convidamos a companheira Sueli. Deixa eu subir aqui, meu filho. Boa tarde. Boa tarde. Elevemos os nossos agradecimentos a Deus pelo encontro de hoje e roguemos que Ele nos dê sempre a oportunidade de melhor servir a comunidade, a família e a pátria. Amém. Obrigada. Eu, ao contrário, quanto mais fácil, mais O protocolo registra a presença dos convidados. Arenice Gomes, convidada de Geraldo Araújo e Sueli Araújo. E do nosso palestrante, o professor Arnaldo Mendonça. Tempo do presidente. Hoje teremos aí uma bela palestra sobre educação com o empresário e professor Arnaldo Mendonça. Agradecemos demais aí a disponibilidade de Arnaldo, que a agenda de Arnaldo é bastante cheia. E ele conseguiu exatamente esse horário para a gente, depois de um pedido do seu irmão Horácio Mendonça. Aproveita ainda para fazer a Arnaldo um convite para que Arnaldo venha aqui para o nosso clube, torne-se sócio aqui junto conosco. Gostaria de reforçar o nosso companheirismo, né, para a Fazenda Nova, final de semana, no dia 18 de março. O companheiro Ivaldo já está com a relação aí do ônibus. Bastante gratificante vermos que a adesão para esse companheirismo, né, está uma adesão nunca vista antes aqui no clube. Graças a Deus, esse período de pandemia, todo mundo isolado. Então, o primeiro companheirismo está sendo uma adesão enorme. Leandro, infelizmente, não vai poder ir, mas vai ficar babando aí com vontade. Mas no próximo ele vai. Ele já está intimado. Recebi uma ligação ontem do nosso governador Gilson Edmar, nos pedindo ajuda. Ajuda no sentido de aumentarmos o DQA, a necessidade de aumentarmos o DQA. Os companheiros hoje vão estar recebendo aí já a votação aí de dois novos sócios. Né? Como é, Luciano? Aumentarmos o número de sócios. Exato. Ele sabe, Leandro. É porque ele de associados. Então, Gilson Edmar nos pediu exatamente o apoio para conseguirmos colocar mais sócios no clube e pediu também, né, um apoio nosso para a divulgação da conferência que acontecerá no dia 27, 28 e 29 de maio em Porto de Galinhas, no Hotel Armação de Porto. A disponibilidade de apartamentos é pequena, é de 40 apartamentos apenas. O custo hoje, né, que Gilson conseguiu negociar com a Pontual Turismo e o hotel,
foi de R$ 1.700 o casal, incluso já as refeições. Então, eu gostaria de sugerir aqui, ou melhor, nem sugerir, orientar aos companheiros que tiverem interesse em participar da conferência, que procurem lá Rafael, na Pontual Turismo, e providenciem logo a sua reserva, já que são apenas 40 apartamentos. Por fim, ontem tivemos a reunião do Conselho Diretor, e nessa reunião nós discutimos diversos assuntos, dentre eles a minuta do contrato de troca diária do Abrigo Cristo Redentor, que será o objeto da Assembleia na próxima quinta-feira, 17. Discutimos também uma notificação extrajudicial que recebemos do ECAD, né? O ECAD nos cobrando uma festa que foi feita na gestão de Miranda, uma festa beneficente para o abrigo, né, lá no Espaço Carvalheira, onde todos os artistas que tocaram lá abriram mão de receber um cachê em benefício do Abrigo Cristo Redentor. Então, quer dizer, uma festa beneficente que não cabe nenhuma cobrança do ECAD. Mas o ECAD agora está nos cobrando R$ 4.200 por conta dessa festa. E ficou certo ontem, na reunião, de entrarmos com uma defesa junto ao órgão para verificar se conseguimos aí extinguir essa cobrança. Caso algum companheiro aqui conheça algum integrante do ECAD, né, seria interessante até se apresentar para que possa ajudar nessa defesa nossa. O tempo do presidente é só. Tempo do secretário. Boa tarde, senhor presidente, companheiros e convidados. Venho registrar o recebimento dos boletins dos clubes Largo da Paz, Boa Vista e Espinheiro. Se encontram na secretaria com Ana. Obrigado. Neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro Horácio Mendonça para que faça a apresentação do nosso palestrante. Obrigado, boa tarde. Companheiros e companheiras, presidente, em nome de quem cumprimento todos os demais membros da mesa e presentes. Arnaldo, eu sou muito suspeito de falar de Arnaldo, porque Arnaldo é meu irmão, mas dos mais novos, eu sou o mais velho de uma cadeia de 7, de uma escadinha de 7, né? Não tanto quanto o João. O João, eu acho que tem muito mais gente pelo livro dele que eu li, mas nós somos 7 e Arnaldo é o antepenúltimo. E Arnaldo criou-se no interior, como eu, veio estudar na cidade e tem toda uma vida dedicada à educação, a lecionar. Começou a ensinar ainda um jovem com, eu acho, 17 anos de idade e passou pelos melhores colégios aqui de Pernambuco, inclusive aqueles colégios menores que já não existem, colégios religiosos, Santa Maria, Pio XII, Leão XIII, enfim, todos os colégios que vocês puderem imaginar, e também, juntamente com meu irmão Herculano, tem investimento em colégios próprios. Herculano cuida mais da parte financeira e administrativa, e Arnaldo é basicamente o educador. Toda a parte educacional é ele que cuida. O investimento mais recente deles, dos últimos 15 ou 20 anos, é um colégio em Olinda, que tem mais de 1.200 alunos, e eles estão abrindo uma filial desse colégio, acabaram de abrir, aqui na Tamarineira, na rua José Carvalheira. Começaram com 100 alunos, porque é o início, né? Mas a meta, e eles têm espaço a chegar, e talvez em 1.000 ou 1.200 alunos, como eles têm lá em Olinda. Arnaldo participou também da criação da Escola da Magistratura de Pernambuco, junto com os desembargadores, pela experiência de ensino dele. Arnaldo deu assistência na área de ensino do SENAC, aqui em Pernambuco, durante muitos anos. Então, é uma pessoa que tem uma vasta experiência.
lançou um livro contando a história da experiência dele. Naturalmente, não trouxe livro para vender aqui, mas ele deve fazer um comentário sobre o livro. E gostaria, então, que ele usasse a palavra e transmitisse para todos nós a sua experiência de vida, notadamente de vida escolar. Arnaldo, com a palavra. Só complementando, Arnaldo trouxe 10 livros ali, caso alguém queira, tá certo? São 10 livros ali, o valor é R$ 35,00. Pedir licença para tirar a máscara. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer de forma especial a indicação do meu irmão Horácio e a acolhida e o convite formal e oficial do nosso presidente, que eu vi criança. Ele parece ser da minha idade, né? Mas, na verdade, eu vi o presidente Paulo André Rabelo, filho do nosso querido Sebastião e da nossa saudosa Cristina, ainda bem criança. Eu acho que com 4 anos de idade, brincando com Joca, meu querido sobrinho também, filho de Horácio. Então, a gente tem, eu acredito que perto de uma década de amizade e de companheirismo e de fraternidade, mesmo ainda não fazendo parte desse nobre grupo, tá? Quem sabe um dia a gente esteja à altura de compor esse clube. Bem, pessoal, eu prometo não cansar vocês. Eu tenho o quê? 15, 20 minutos para conversar? 20 minutos, pronto. Vou ser rigoroso no tempo para não cansar. Horácio já me apresentou e eu diria o seguinte: eu sou um matuto de Goiânia que fui melhorando. Mudei para Paulista, de Paulista mudei para Olinda e quando casei, como já trabalhava em escola em Recife, tive que morar na Imbiribeira e em seguida em Boa Viagem, onde resido até hoje. Mas Papai do Céu foi muito bondoso comigo, que em 2003, 2004, eu morando em Boa Viagem, depois de trabalhar lá durante pelo menos 2 décadas, eu fui convocado para assumir uma escola em Olinda. E Olinda não é a cidade que a gente ama, Olinda é a nossa pátria. Mesmo para um goianense, não tem ninguém que chegue em Olinda e que não se apaixone. E tive a honra de receber o título de cidadão de Olinda e estou há 18 anos, esse é o 19º ano que eu moro em Boa Viagem e trabalho em Olinda todos os dias. São 20 quilômetros batidos de muito prazer e de muita alegria. Porque não tem nada melhor do que você trabalhar naquilo que você ama e no local que você ama. E eu vou conversar muito, isso não é palestra nenhuma, é uma conversa, não é, de amigos, porque eu fico muito à vontade que eu chego, além de encontrar irmão e amigos de longas datas, eu encontro amigos e colegas da mesma área. Meu amigo, olha aí, tenho logo 2 aqui, Alcidésio, que é, além de engenheiro, também é educador, está há bastante tempo, acho que há uns 15 anos já, não é? Alcidésio. E meu amigo Bira, da Universo, que também está no nível mais alto do que eu, que ele é de ensino superior, eu sou de ensino inferior. Mas, vê só, o que é esse livro? Eu completei, agora, na pandemia, no ano passado, 45 anos de estrada na educação. Eu tenho 62, comecei, você vai dizer, como é que pode? Comecei aos 17, no Colégio Pio XII, na Avenida Caxangá, do meu saudoso e muito amado doutor Lucilo Ávila Pessoa. Todo mundo conhece Lucilo Ávila, não é? O médico. Não, eu estou falando do pai dele. Esse aí é Lucilo Júnior, que é o médico. Foi o único que não trabalhou comigo da família, porque ele já era médico na época. Todos os outros 3 filhos foram meus companheiros lá no Colégio Pio XII. E Deus foi tão generoso que me deu o pai e a mãe com que todo mundo sonha. Porque papai e mamãe, apesar de serem pessoas de instrução simples, primária, se tornaram doutores na universidade da vida. Porque o difícil não é você conseguir o título na academia. O difícil é você adquirir o título na vida, na ética, na imagem, na moral, na educação dos filhos, na realização das famílias. E isso, graças a Deus, papai e mamãe nos ensinaram. E eu comecei fazendo, como Alcidésio, engenharia mecânica.
Não sei porque Horácio era advogado de usinas. Eu achava que o mercado era muito bom na década de 70, do desenvolvimento industrial no Brasil, né? E não sei por que fui fazer vestibular para engenharia mecânica. Porque no terceiro ano do ensino médio, eu comecei dando aula num cursinho supletivo lá em Paulista. E era interessante que eu só tinha 16 anos. E o supletivo daquela época, a idade mínima era 18 anos. Ou seja, o professor de matemática era o mais novo da sala. Não tinha ninguém da minha idade. Eu tinha 16 e o aluno mais jovem, o caçula, tinha 18. E eu me lembro bem de seu Agostinho, veja, foi em 1976. Seu Agostinho, eu me lembro bem dele porque ele tinha exatamente a idade de papai. E ele tinha 40 e poucos anos, e ele fazia o supletivo do primeiro grau, para tentar fazer o primeiro grau. E aí, pessoal, eu entrei na universidade com 17 anos e já comecei dando aula no Pio XII e no Firmino da Veiga de Paulista. E não parei mais. E vocês sabem, né? Claro. Peguei o curso de engenharia, chutei o balde e transferi para concluir matemática quando eu já era diretor de escola. Quando eu me formei em licenciatura em matemática, eu já era diretor de escola. Foi tanto tempo assim? Não, é porque eu já era diretor com 26 anos de idade. Já estava na direção pedagógica de escola. E aí, depois dessa trajetória toda, Horácio já disse, eu trabalhei em 15 escolas daqui, da região metropolitana. Entre Olinda, Recife, Paulista, tudo que você puder imaginar por aí. Colégio Marista, ainda o tradicional da Conde da Boa Vista, o Santa Maria de Boa Viagem, o Firmino da Veiga de Paulista, o São Bento de Olinda, o Maria Auxiliadora, que está aqui bem pertinho da gente. Enfim, no Colégio Contato, onde passei muitos anos da minha vida. E terminei parando com meu irmão Herculano, que, repetindo a história de papai e de seu irmão, um pouco mais novo, tio Manuel, que foram sócios durante 40 anos, eu e Herculano, meu irmão, somos sócios já há 43 anos. Ultrapassamos papai e tio Manuel, e isso é uma coisa que me dá muito orgulho e muita honra. Porque tio Manuel era a unanimidade da família. Tem aquele cara que é querido por todo mundo. Se você não quer gostar dele, não conheça, não se aproxime. E a gente conseguiu bater essa marca. Eu pensei que ser sócio de um irmão há 40 anos era difícil. Nós estamos há 43, graças a Deus, com muita harmonia. E vocês vão perguntar o que é que tem a ver com essa história, com esse livro. O título desse livro, olha, Horácio falou que durante muitos anos eu dei assessoria ao saudoso amigo, que eu sei que quase todo mundo aqui conheceu, Josias Albuquerque, que era presidente do Sistema Fé Comércio, Senac e Sesc. Josias e eu fomos companheiros durante 11 anos no Centro Estadual de Educação, e eu presidia a Câmara de Educação Superior que ele integrava, e ele me convidou para assessorá-lo organizando um congresso de educação do sistema. Josias era visionário, ele não gostava de nada pouquinho, era pernambucano. Ele disse, Arnaldo, esse congresso vai ter que crescer. Eu digo, quantos foram no último ano? Ele disse, 1.635. Eu digo, a gente vai passar de 1.800 esse ano. Aí chegou em 1998. Passou um pouquinho, era o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Aí a gente começou a procurar os melhores do mundo. Ele dizia, eu quero os melhores do mundo, porque os melhores do Brasil já estão aqui. E aí a gente começou a trazer gente dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, o ministro da Educação da Finlândia, o ministro da Educação do Chile, que deu um grande salto na educação na década passada, no início dos anos 2000. E a gente levou o Congresso a 4.450 participantes, que se tornou o maior congresso de educação do Brasil. Então, eu acho que em educação a gente tem que partir com os pés no chão, mas com a cabeça nas estrelas. Senão você vai ficar patinando ou engateando a vida toda. E eu sempre cito Josias, inclusive aqui no livro, porque ele pensava grande. Se você pensar pequeno, você não vai sair do canto. Aí o que aconteceu? De 2008 a 2018, foram 11 anos, eu fiquei na coordenação desse congresso. Mas aí o colégio começou a cobrar muito e eu tive que dizer, Josias, não vai dar para continuar. Ele já estava numa situação de saúde muito delicada, ele faleceu logo no ano seguinte. E em 2019, eu participei do congresso como palestrante. E o título da minha palestra foi Vivências de Gestão Escolar, Criatividade, Limites e a Pedagogia da Ternura.
E durante a pandemia a gente ficou durante muito tempo em casa, fica mais reflexivo, eu digo, eu vou começar a colocar no papel, eu vou concluir. Porque eu dei uma oficina nesse congresso de 4 horas de duração. Imagine o quanto você tem que escrever e pensar para isso. Eu digo, peraí, eu já bati o centro, vou continuar. Aí passei alguns meses em casa, durante a pandemia, em que as aulas estavam todas online, a gente passou o ano de 2020, e por volta de outubro, o livro estava pronto para o prelo. Mas a gente que tem juízo, procura ouvir as pessoas sensatas. Aí, quando eu terminei de escrever, mandei para meu irmão Horácio, foi a primeira pessoa, para ler o livro. Ele demorou uns 2 meses para me responder. A gente sabe da agenda dele como é. Mas eu tive a paciência e a prudência de ouvir tudo que ele sugeriu. O livro teria 267 páginas. Se eu tivesse publicado, alguns iam comprar, até por gentileza, mas pouquíssima gente ia ler. E eu consegui fazer o resumo e enxugar da maneira que ele orientou, e ficou com 160 páginas, que eu acho que é razoável, pelo menos na área da educação. E eu falo daqui de vivência de gestão escolar. Por quê? Porque eu estou contando um pouco de história de vida na educação. E esse subtítulo, Criatividade, Limites e a Pedagogia da Ternura. Eu vou começar por criatividade, falar rapidamente nesses 3 tópicos. Teve uma época que a gente pegou vaca gorda. E logo em seguida, por conta de todo esse movimento político e econômico no Brasil, a gente sabe que as escolas particulares em Pernambuco passaram um período de muita vaca magra. Ao ponto de não se ter dinheiro para pintar o muro da escola. E todo dia, quando eu chegava na escola, eu morria de vergonha, porque o muro era pichado de ponta a ponta. A escola fica ali na beira-mar de Olinda, logo depois do Hospital Esperança. Tem 3 frentes, que era convidativo demais para pichador. A gente tem 108 metros na beira-mar, mais ou menos uns 60 metros na rua transversal e 63 metros para a avenida principal. Esses muros eram pichados de inverno a verão. Não adiantava você pintar, não se tinha condição, não se tinha grana para pintar, e se pintasse não ia adiantar. Aí eu digo, quando falta dinheiro, você tem que apelar para quê? Criatividade. Aí eu fui na casa de Tereza Costa Rego, que é uma artista plástica internacional, que faleceu há pouco tempo, e perguntei se ela topava entrar num projeto conosco. 1996, Olinda ganhou o título de primeira cidade patrimônio cultural da humanidade. Desculpe. Primeira capital, o patrimônio da humanidade ela já tinha, do século XX. Então foi a primeira capital brasileira da cultura. Eu não sei se vocês lembram disso. Concorrendo com todas as cidades históricas e importantes do Brasil, Olinda foi a primeira. Eu digo, eu vou aproveitar. O refrão mais conhecido de Olinda, todo mundo sabe, né? Olinda, quero cantar. E eu disse, mas aqui no Muro do Colégio a gente está precisando de fazer uma tirada com esse jingle. E vai ser Olinda, quero pintar. A gente transformou do Olinda, quero cantar, no Olinda, quero pintar. E esse foi o projeto. Convidamos 6 artistas plásticos da Cidade Alta. Consegui, com Horácio, com Mirinda, Zé Alberto, Demétrio, 6 empreendedores de Olinda. Cada um entrou com R$500, ainda lembro do valor. Horácio acho que nem lembrava disso. O Olinda Shop caiu com R$500. Juntamos R$3.000, compramos tinta branca e compramos corante, porque não dava para comprar tinta já de cor. Pintamos a base de branco e dividimos o muro da avenida Zé Augusto Moreira, que é pai do meu sócio Mirinda e do meu sócio Zé Alberto. Dividimos em 6 painéis. Cada artista ficou responsável por um painel, mas o painel não era qualquer um. Tinha que ser alusivo a Olinda, pelo título de primeira cidade, capital brasileira da cultura. E aí, num determinado dia de sexta-feira, a gente parou a cidade de Olinda, sem colocar R$1. Os 6 artistas tiveram que fazer em tempo recorde. Eles pintaram numa manhã, eles começaram no dia anterior a fazer os rabiscos e concluíram nessa sexta-feira e ficaram 6 painéis monumentais na avenida
que é a continuação da Getúlio Vargas. E na beira-mar, que é maior, que tem 108 metros, os alunos da escola pintaram da sua maneira, orientados pelas professoras de arte e desenho geométrico. Aí teve carro de som, a prefeita era a Luciana levou a prefeitura inteira para lá. E veja, eu nunca imaginei, às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. Eu queria resolver o problema da pichação dos muros. E aí, os muros do colégio ficaram 1 ano sem pichação. Vocês já perceberam que onde há pintura de arte propriamente dita, o pichador respeita? Veja naqueles viadutos ali de São Paulo. Tem muita pichação. Onde tem um painel de arte verdadeiro, de grafite, o pessoal não picha. E deu certo que essa foi a primeira jogada de criatividade, sem R$1 no bolso. Limite. Quando uma escola está em dificuldade, qualquer empresa, mas numa escola especificamente, todo mundo manda. Manda aluno, manda pai, manda mãe, manda cachorro, manda vizinho. Só quem não manda é diretor, professor e coordenador. Essa é a grande verdade. Você começa a fazer concessões para não perder mais e cada dia você perde mais. E eu e Herculano pensamos exatamente o oposto. A escola para de perder no dia que ela mostra a verdadeira face. Ela mostra para que se propõe. Marcelo, meu amigo aqui, que é auditor da Cefaz, teve 2 filhos conosco, que faz um bocado de tempo que saiu, e eu perguntei como é que vão Gabriel e Daniel. Começa daí. Deve fazer perto de 10 anos que eles saíram de lá. Mas eu não vou me esquecer do nome de Gabriel nem de Daniel. Troquei Marcelo com Almir, quando ele estava de máscara, com o irmão dele, que é outro grande amigo. Começa a mudar daí. Você sabe quem é seu aluno. E depois você começa a colocar a casa em ordem. Espera aí, não é por aí não. Você tem a opção de escolha da escola. Mas no momento que você opta pela escola, a escola tem um projeto pedagógico ao qual seus filhos vão ter que submeter. E não você chegar aqui e dizer como é que deve ser feito. Por exemplo, tinha prova, a gente tem uma prova semanal, que é dia de quinta-feira. A prova vai até 9 horas, depois o aluno tem 4 aulas. Aí quando eu cheguei tinha uma história de que, não, o pai liberou o aluno. Eu digo, peraí, como é a história? O pai liberou o aluno? Me diga uma coisa, se esse aluno for atropelado depois disso aqui, quem vai responder é o pai ou sou eu? O pai libera o menino para ir para a festa, para a praia, para o final de semana, para a casa dos amigos, para o shopping. Quem libera o aluno para sair da escola mais cedo sou eu. E eu não vou dar esse direito a ninguém daqui. E eu disse para o pai, tá bom, libera, venha buscar. E se vier buscar, vai ter que assinar na ficha pedagógica, porque a responsabilidade passou a ser dele. A gente começou a mudar a cara da escola assim. Primeira semana tinha meia dúzia. Na segunda semana não tinha mais ninguém. O pai não ia nem lá. E sabe o que foi mais engraçado de tudo isso? É que um determinado dia, porque é como eu digo a você, todo mundo manda, menos a gestão escolar. Aí a coordenação dizia, mas Arnaldo, é difícil. O pai libera o aluno. Eu digo, o pai não libera aluno nenhum. Ele pede para a gente liberar. E a gente só vai liberar se achar que deve. Aí um dia, o censor, que a gente chama de auxiliar de pátio, passa. Na época ainda tinha orelhão. Passou no orelhão, aí eu vi uma conversa estranha, parou para ouvir. Era o pai de uma aluna falando com a coordenadora. Ele estava ao lado, juro a vocês, que não tinha 2 metros, era no corredor, o orelhão, aquele orelhão azul que tinha dentro das escolas. E o namorado estava ligando para a coordenadora, que estava dentro da sala da coordenadora, para ser liberado. Claro que se abortou a situação, aí eu disse, você está vendo a bagunça que isso pode virar. Você está liberando um casal de namorado, confiando que foi um pai que ligou. Telefonema deixa rastro, deixa assinatura, termo de compromisso. E aí eu estou dando só um exemplo de limite. Outra, quando terminava a aula, não tem nada mais gostoso do que ir para a beira-mar, né? É ótimo para a galera de 16, 15, 16 anos. E a imagem da escola, como é que fica? Imagine, uma escola que a aula termina e ficam 200 alunos perambulando pela beira-mar. Você confiaria seu filho? Porque eu ficaria com o pé atrás. Aí eu disse, olha, a partir de agora você tem 2 opções.
ou sai da escola e vai para casa, ou troca de roupa e volta, mas com a farda da escola não fica um minuto. Olha, a farda é sua, a gente tem que ter essa clareza. Isso não é ser arbitrário, nem arrogante, é ter clareza. A farda é sua, a marca é nossa. Você não pode pegar uma bandeira brasileira e tocar fogo no meio da rua. Ou eu não comprei a bandeira não é minha, o símbolo não é seu. O tecido é seu. Então, no momento que você está denegrindo a imagem da minha escola, você vai ter que optar. Ou entra no cordão, ou vai buscar outra escola. E aí, isso demorou um pouco. Aí, o que é que eu fazia? Eu fazia uma ronda pessoal. Eram 3 rondas por dia. Uma minha e uma de cada coordenador. Deu um pouquinho de trabalho, mas terminou acabando. Quando a Horácio abriu a galeria HCM, que é em homenagem ao nosso saudoso pai, na frente do colégio, o pessoal começou fazendo ponto. Eu digo, olha, ou você estuda aqui, ou fica no estacionamento da galeria. Porque você não vai atrair pessoas indesejáveis para cá, não. A galeria tem dono, o estacionamento é dele, isso é um espaço privado. E o que é escola? Se não ensinar cidadania, preparar para a vida, ensinar a ser gente. Esse foi um exemplo, eu estou há 3 minutos e prometo que não vou ultrapassar. Então, esses foram alguns dos exemplos de limites. É o que dá mais trabalho, viu? Porque quando a família está junto com a escola, aí você deita e rola. Hoje, eu digo a vocês, todo pai, toda mãe de aluno tem meu celular e o de Herculano. Não me incomodam. Agora, se encontrar algum aluno com o uniforme do Colégio Dom, perambulando pela orla de Olinda, ela vai me passar uma mensagem, na hora eu vou buscar no meu carro. Não tem mais isso. Isso dá segurança para mim e dá segurança para cada pai e cada mãe. E é assim que a escola funciona. Aí vocês devem estar pensando, esse Arnaldo deve ser um tirano, um ditador. Pois esse Arnaldo é exatamente o oposto do que vocês estão pensando. Porque a parte mais importante para mim desse livro é o que eu chamo de pedagogia da ternura. E eu vou encerrar contando essa história. Olha, Alcidésio sabe muito bem disso, que trabalha com crianças, que a gente tem hoje inúmeras crianças com comorbidades, com distúrbios de comportamentos, com problemas emocionais e também psiquiátricos. Aí eu pergunto, se uma criança é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa criança não vai ter direito de estudar, não é? Não vai ser gente na vida nunca. E se a criança é TOD? Você vai dizer, o que é TOD? TOD é aquele negócio Nescau de chocolate? Não, TOD é uma sigla, T-O-D. Sabe o que significa isso? Transtorno opositor desafiador. Alguém conhece alguma criança TOD? Aposto que todo mundo conhece e não sabe o que é. Você conhece alguma criança, na família ou de amigos, em que a atitude deles é assim, se tem regra é para não cumprir. Se determina é para eu passar por cima. Se tem o certo é para eu fazer o errado. Já viram alguma criança assim? Eu recebi um em 2015, 6 anos de idade. O pai e a mãe chegaram para matricular e a criança não estava junto. Aí disse, meu filho é TOD. Eu digo, tudo bem, eu já tinha tido alguns casos, depois eu tenho 45, na época eu tinha 38 anos já, 37 anos de estrada. Já conhecia de tudo. Eu pensava, né, eu conhecia de quase tudo, só não conhecia esse caso, que eu chamo no livro de Orlando, que o nome dele real não é Orlando. E sabe por que o nome Orlando? Porque eu tive muito cuidado no livro. As crianças que tiveram nomes fictícios foram nomes em que não há nenhuma criança na escola, nenhum aluno com o mesmo nome. Então, você é exclusivo, Orlando. Não tem nenhum Orlando no Colégio Dom esse ano. Ah, era? Então, pessoal, essa criança de 6 anos, ele era o maior, como chamava lá em Goiânia, o mais parrudo da turma. Não tinha aquele dobrado. E, na primeira semana de aula, ele deu um murro nas costas da professora. Cordial, né?
Ele não disse desaforo, ele deu um soco. Agora, um soco dele dói, viu? Garanto a você, eu não queria levar um soco dele. E ele também não comeu carne de cachorro doido para dar soco em mim, não. Ele nunca levantou a voz para mim na escola. E aí, levaram ele para a minha sala. Eu estou tentando encontrar uma coisa aqui. Levaram ele para a minha sala para conter. E eu fechei a porta, coloquei a chave no bolso. Disse, por que foi que você deu um soco na professora? Ele, por que você bateu na professora? Ele, depois de muita insistência, aí ele disse, porque ela mandou fazer tarefa de pintar. E por que você não fez? Porque eu não gosto. Eu digo, você não gosta de tarefa de pintar? Não, é. Pintar é uma coisa tão lúdica, tão bonita. Ele disse, gosto não. Eu digo, tá bom. Abri a porta, peguei na mão dele, fui até a sala da professora. A sala dele é no fim, a minha sala é no começo, a dele é lá no final, do infantil. Eu disse para a tia, você tem tarefa de pintar? Ela disse, tenho. Eu digo, me dê 10. Ela me deu 10. Aí eu passei na sala de arte, peguei uma caixa não foi hidrocor não, aquele lápis de cera, aquele mais grosso. Aí eu digo, botei na sala de novo e na minha sala. A minha sala é o ponto dessa turma. Fechei a porta, botei a chave no bolso e disse, vamos fazer? Ele disse, vou fazer não. Vai fazer, vou não. Vai não, tá bom. Tem a mesa de reunião e tem minha mesa em frente. Tem um computador lá que a gente usa para reuniões e eu uso o notebook. Eu digo, tá bom, você não vai fazer. Sabe que horas tio Arnaldo vai sair daqui? Que eles chamam de tio lá. Sabe que hora tio Arnaldo vai sair daqui? Sei não, eu digo, 6 da tarde. E sabe que hora você vai sair daqui? 6 da tarde. A não ser que você pinte as 10 tarefas. Aí ele ficou espantado. Eu digo, agora sabe qual é a diferença, Orlando? Que não é Orlando. É que lá para as 12h30, tio Arnaldo e tio Herculano vão almoçar. E você só vai comer quando pintar às 10. Aí ele botou um olho desse tamanho para o meu lado. Foi nesse dia e nessa hora que ele começou a me respeitar. Aí ele ficou espantado. Aí daqui a pouco ele começa. De uma em uma, fez às 10. Foi para a sala. No final, não foi nem para a sala, porque já era final da manhã. Semana seguinte ele aprontou outra, voltou para a minha sala. E passava. É o seguinte, todo mundo tem o direito de ter aula. Se ele tumultua, ele tem que sair da sala para a minha. Não é expulso de sala não, é para dar a condição da professora trabalhar com os outros alunos que têm esse direito. E aí ele foi várias vezes. Toda semana ele ia um dia. Quando ele ia, eu não trabalhava, eu perdia uma manhã. Mas eu podia perder uma manhã de trabalho, me virava à noite. O que eu não podia era deixar os meninos perderem um dia de aula. Sabe o que aconteceu? Ele começou a amansar um pouquinho. Eu disse, amanhã você pode convidar 3 coleguinhas para lanchar na sala do tio Arnaldo. Eu disse, posso? Aí a autoestima já começa. E no outro dia ele levou 4. Lancharam. Mas menino é um bicho curioso. E aí, os meninos começaram a ver Orlando na minha sala, várias vezes, e abri a porta na hora do recreio, e ele estava lá lanchando. Outras vezes estava jogando no computador da minha sala. Esse computador só não tem programa meu, mas tem Minecraft, tudo quanto é jogo que os filhos e os netos de vocês gostam. Garanto a vocês. E aí, ele começou a amansar. E os outros perguntaram, tio Arnaldo, eu também posso vir aqui lanchar? Eu disse, posso. Posso jogar no computador? Pode. Eu tenho uma média de 10 a 15 alunos todos os dias na minha sala. Isso é só para você ver que eu não sou esse bicho tão feio, esse diabo tão feio como vocês imaginaram. E sabe o que aconteceu? Orlando é 8º ano, está da minha altura. Ontem dei um abraço e um beijo nele na escola, voltou para o presencial. Infelizmente perdeu a mãe para a Covid em abril do ano passado. A mãe tinha pedido demissão do emprego, que ela era gerente de RH da Ponza, do Grupo Club lá em Goiânia, para se dedicar ao filho. E Orlando é toda a unidade, ele fica entre os 10 melhores da série dele. Se a gente tivesse excluído, seria o caminho mais curto. Poderia ter sido um marginal a mais por aí. Não é verdade? Então, é isso que eu dou o nome de Pedagogia da Ternura. E eu me sinto muito à vontade de divulgar o livro, porque na última página vocês vão ler o seguinte.
Os royalties de direitos autorais deste livro serão doados integralmente à Fazenda da Esperança Padre Antônio Henrique, de Jaboatão dos Guararapes, uma instituição criada pela Arquidiocese de Olinda e Recife, que acolhe e cuida de dependentes químicos. Eu não tenho um centavo desse livro. Pelo contrário, eu ainda arredondo 50 centavos de cada livro que é vendido para dar uma conta certa e doar para a Fazenda da Esperança, que fica em Jaboatão. Né? O livro custa R$ 35,00, eu trouxe 10 exemplares que estão ali. Ele é dedicado a pais e educadores, porque eu só contei história de escola, mas eu tenho muitas histórias, talvez até mais, de pais e mães de alunos, onde eu precisei, durante todo esse tempo, de puxar a orelha de muita gente para aprender a educar os filhos, para serem gente na vida e para autonomia. Muito obrigado pela paciência. Desculpe que eu passei um pouquinho. Tem perguntas ao palestrante? Peraí, vamos por ordem aqui. Peraí, passa um. No Conselho Estadual de Educação, eu passei 11 anos. A experiência dele no Conselho Estadual de Educação. Só para o pessoal ouvir a pergunta, por favor. A experiência no Conselho é que talvez muitos não saibam, mas as universidades e faculdades particulares e federais, a jurisdição é do Conselho Nacional de Educação, ou seja, é o MEC. E as universidades e faculdades estaduais e municipais, elas são subordinadas ao Conselho Estadual de Educação. Então, uma coisa que eu falei, o Horácio falou da SMAP, na época que eu dirigia a Câmara de Ensino Superior do Conselho, nós fizemos o credenciamento da SMAP. Porque a SMAP, a Escola da Magistratura de Pernambuco, ela sempre fez cursos de altíssima qualidade, de especialização em direito. Todo mundo sabe disso, né? Mas vocês sabiam que ela nunca pôde emitir um certificado? Ela comprava de uma outra faculdade particular. Comprava. Digo mais a vocês, ela pagava 15% de tudo que recebia para uma instituição emitir o certificado. Será que é justo isso daí? O curso de melhor qualidade era o da SMAP e era o único que não podia certificar. Então, nós fomos atrás e conseguimos fazer o credenciamento da SMAP. Mas o principal não foi isso. O principal que Horácio quer falar é que existem 13 autarquias de ensino superior pelo interior de Pernambuco. De ensino superior. Tem Goiânia, tem Nazaré da Mata, tem Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Petrolina, Araripina, Cabo e por aí vai. Eu falei em Goiânia já, né, que é a terra da gente. E eu tive o prazer de visitar todas essas instituições para credenciar, recredenciar, autorizar novos cursos e fazer reconhecimento de curso. Pessoal, só sabe o que é fazer educação no interior e no sertão de Pernambuco quem vai lá. Aí você chega na legislação, é muito bonito, tem que ter X mestres e X doutores. Onde é que você vai conseguir um mestre e um doutor em Afogado da Ingazeira? Porque o cara vai fazer mestrado e doutorado na capital e depois ele volta para lá. Então tem que fazer milagre. Belém do São Francisco, o rio bate no muro da autarquia. E o curso de Direito da Faculdade de Belém de São Francisco, na época que eu estava no Conselho, foi avaliado como o terceiro melhor curso de Pernambuco, de um total de 38. Isso é fazer educação com o sangue. Comer grama, como diz o Matuto. Não é? Então essa foi uma experiência, mas eu já falei demais e peço já desculpa pelo adiantado da hora. Muito obrigado. Só uma coisa interessante, viu Um momentinho. Arnaldo? Leni Amorim, ela agora há pouco, ela vendeu um imóvel que ela tinha para construir uma escola e fazer uma doação. Conta aí, Leni, como foi? Parabéns, meu companheiro educador. Ainda tenho na minha mesinha de cabeceira um canivete enferrujado, usado por um aluno na minha escola chamado Zé Urbano,
que na minha época tinha recreio, que em todo recreio ele ameaçava todas as crianças e batia nas demais. Um dia, para completar, ele trouxe esse canivete para ferir um aluno. E a professora chegou no meu gabinete com ele, bufando, não tinha outra expressão, e disse a mim: diretora, ou ele ou eu. E saiu. Estava aquele menino abandonado, porque ele era criado por uma avó que o espancava de graça. E naquele momento, eu procurei quem podia me ajudar, o educador maior, o meu Deus, em oração. Na minha escrivaninha, um dicionário. Mandei ele procurar a palavra urbano no dicionário. Ele foi ler, não conseguiu. Eu li para ele. Pedi que ele lesse 5 vezes. E disse para ele: você vai para casa e volta urbano. Pessoa polida e de fino trato. Professor, educador exemplar. Nós ganhamos José Urbano naquela manhã. Hoje ele é um alto funcionário na cidade do Recife. Quanto à escolinha da comunidade do Touro, quando o senhor falou em mestre e doutor, eu disse aqui para o meu companheiro branco: onde é que eu vou achar um mestre e um doutor na comunidade do Touro? Mas achamos 200 crianças que já estão matriculadas na escola. E o vídeo que me mandaram é tão engraçado. Eles foram montados em burro ou a pé, porque a distância é muito grande. Educação é o maior desafio desse país. Agora, educação não só com ternura, mas com coragem. Você hoje deu um testemunho de bravura, de coragem. E eu estou lhe aplaudindo, porque no meu caminhar de professora, desde os 16 anos, eu vivi isso intensamente. Parabéns, me deu muita saudade e muita alegria de estar aqui nesta manhã. Deus te abençoe, filho. Muito obrigado pela gentileza e parabéns pela bravura que é sua e pelo amor que a senhora leva no coração. Professor Arnaldo, primeiro é um momento de muita alegria para mim estar lhe revendo. Eu tive o privilégio de trabalhar num projeto com o professor Arnaldo, um projeto para alavancar, aliás, na verdade, é para aumentar o portfólio da atuação do Colégio Dom para virar faculdade. E nesse período, antes de fazer uma pergunta para o professor Arnaldo, eu quero dar um rápido depoimento. Eu tenho 6,6, 66 anos de idade. Eu não me lembro na minha vida, no período que eu passei lá, quase que diariamente trabalhando nesse projeto e acompanhando o processo e o acolhimento do professor Arnaldo com os meninos, com as crianças, até os jovens, eu não conheço um colégio que dê um acolhimento, que seja realmente a extensão da casa, e tudo que o professor Arnaldo disse aqui é pouco para o carinho, para a afetividade que ele trata as pessoas e a tranquilidade que ele passa para as famílias. Mas, professor Arnaldo, nesse período de pandemia, tá, o ensino, de uma forma geral, sofreu muito, porque se trocar uma experiência à distância para uma experiência presencial, ela é muito danosa para todo tipo de aluno, mas principalmente para o ensino fundamental. Por quê? Porque tem um componente de acolhimento, tem um componente da percepção do dia a dia e de favorecer também algo que antigamente era favorecido, que as mulheres não trabalhavam e de 2 gerações para cá, as mulheres trabalham, então a importância do colégio se tornou muito mais efetiva do que naquele período, que havia um suporte da mulher ou até de um marido. Tá? Então, quais são as estratégias que vocês estão utilizando ou pretendem utilizar para esse buraco, esse gap que ficou nesses 2 anos para a recuperação do ensino, que ele ficou realmente debilitado em todos os colégios, de uma forma geral? Obrigado. Obrigado, Eurico, nobre professor. Na verdade, pessoal, a gente tem 2 gaps aí.
Um que é muito fácil de resolver, que é o acadêmico de aprendizagem. Porque o de aprendizagem requer somente tempo. Tempo e um certo esforço. O problema mais sério que a gente está enfrentando agora é que questões que, no nosso caso, já haviam sido resolvidas durante muitos anos, há pelo menos 5 anos que eu não tinha mais problema de disciplina na escola. Ele passou um período por lá, alguns meses ou quase um ano, e verificou isso. E essa turma em casa, durante 1 ano e meio, voltou pegando fogo. O nível de intolerância, de ansiedade, de irritabilidade das crianças, muito mais das crianças do que dos jovens, adolescentes em diante. Está uma coisa incontrolável. Então, os problemas que a gente tinha resolvido, voltaram todos agora. E o que é que a gente vai fazer? Respondendo ao professor Eurico, a gente vai ter que recomeçar. A gente vai ter que ter força, ter gás, ter paciência e, mais do que tudo isso, ter amor, ter muita ternura para reacolher essas crianças. Porque, infelizmente, eu nunca falo nada para agradar nem para desagradar ninguém. Mas o que acontece é que as escolas educam e algumas famílias deseducam. Algumas famílias destruíram todo aquele legado que a gente construiu durante anos. Bastou passar 1 ano em casa. Eu digo, se você tem um animal, um cachorrinho de estimação, que quando você chega em casa é uma festa, deixa ele trancado no quarto durante 1 ano, 1 ano e meio, e depois abra a jaula para ver o que é que ele vai fazer. Ele desaprende o convívio humano. Da mesma maneira que a criança desaprende a convivência no coletivo. Mas isso é absolutamente possível. É penoso, é trabalhoso, mas se Deus quiser a gente vai reconstruir tudo isso. Mais uma pergunta. Doutor, como é o nome dele? Doutor Arnaldo. Está de parabéns, viu? Foi maravilhoso. A gente ficaria aqui a tarde toda ouvindo você. Agora é uma curiosidade que eu sempre admirei e quero saber se você permanece com aquela fila da chegada, a oração, o hino nacional, que isso eu admiro demais. E ainda me casei com um oficial do Exército, que também adora, então realmente eu gostaria de saber se você adota ou não adotou, ou vai adotar, ou se continua adotando. Dona Sueli, muito boa pergunta. Não temos a fila. Nossa escola é uma escola, nem é uma escola militar, nem é uma escola confessional, é uma escola de leigos, de professores, como a gente diz, eu digo como Zé Ricardo, de chão de fábrica, de pó de giz. Eu disse, eu não fiquei com cabelo branco não, é porque eu sou da época do pó de giz e de vez em quando chovia quando eu saía da escola e o giz grudava e não largou mais. Então, a gente não tem a fila, o que a gente tem é a acolhida. A gente chama de bom dia e boa tarde. Todos os dias, quando a garotada chega, eles formam, a gente não reza, canta o Pai Nosso, aquele Pai Nosso de Padre Marcelo, cantado, e em seguida vai em filinha para a sala de aula. É assim que funciona. E um dia da semana tem o hino nacional. Na segunda-feira. Profissional, eu como um pai estreante, né, minha primeira começou na escolinha e aí deu a pandemia, enfim, foi para casa e praticamente ela está estreando esse ano, junto com o irmãozinho dela. E eu noto nossa geração, infelizmente a geração mimimi, existe os alunos na escola, os problemas dos alunos, e existe o grupo dos pais do WhatsApp e os problemas dos pais, né? Como várias histórias que você contou, inclusive eu fui espectador da sua entrevista, acho que na CBN, que você também contou alguns outros casos. Eu queria saber como é que lidar com esse mimimi dos pais. Eu acho que hoje, muito provavelmente daqui, se você já não teve, você terá um Orlando pai que você tem que colocar na sua sala e só vai almoçar depois que fizer o dever. Muito boa pergunta. Pessoal, as redes sociais são muito boas e muito úteis. Agora, quando uma mãe chega, tio Arnaldo, as mães comentaram no grupo, eu digo, não me conte. Não me conte. Não me interessa o que é que as mães estão contando nos grupos. Porque os absurdos que a gente ouve em grupo de WhatsApp de mãe, tem muita coisa útil.
A criança faltou. Eu acho que o grupo de WhatsApp é muito bom. Seu filho faltou e você quer pegar a tarefa do dia, embora que a gente tenha a agenda Edu, vai receber. Mas tem uma outra coisa qualquer. Precisa de um caderno de um colega para ver como é que foi o exercício. Enfim, para troca de informações úteis. Agora, eu tenho aqui, que eu recebi de uma mãe, porque o filho dela é um desses. Ele não chega nem a ser TOD. Ele é um TDAH. A criança de 9 anos do 4º ano e uma mãe colocar fulano de tal é um marginal. Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Por isso que eu digo, não me conte, porque eu fico acabado com uma coisa dessa. Eu vi, né, uma mãe chamar uma criança de 9 anos de marginal. Essa mãe não sabe o que é um marginal. Essa mãe não sabe o que é uma criança com comorbidade. Essa mãe não tem coração de mãe. A criança, o Orlando, que eu falei, eu faltei dizer a vocês que eu recebi 2 vezes um grupo de pais. Uma vez foram 8, outra vez foram 7. Porque o que eles queriam, arrodeando ali, não é? Conhece, o Arnaldo não tinha cara, não tinha coragem de dizer na minha cara. Mas arrodeando ali, querendo que eu mandasse o menino embora. Eu disse, olha, eu não vou mandar o aluno embora por 2 razões. A segunda é porque não existe nenhuma lei no Brasil, Alcidésio sabe disso, não existe nenhuma lei no Brasil que permita expulsar aluno. Isso acabou. Isso é do século XIX. Essa é a segunda. E a primeira é porque eu sou pai e sou educador. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, o que estava mais exaltado. Fulano é o seu filho, e agora o senhor vai me dizer aqui na frente do grupo o que é que eu vou fazer com ele. O cara amarelou, é claro. Fulano é o seu filho, diga o que é que eu vou fazer com ele aqui para o grupo. O que é que ele ia me dizer? Expulse. E ele vai ser o quê? O marginal? Vai criar na cadeia? Vai para a FEBEM? Para a FUNASE? Pessoal, a gente tem um compromisso com a criança, com o ser humano. E isso não significa que você vai deixar ele estar batendo nos outros, que eu disse a vocês. Leva para a minha sala, tranca e bota a chave no bolso. Eu não vou permitir que ele bata em ninguém. Então, a gente tem que administrar. Agora, eu digo, se tem uma escola que não vai ser administrada por grupo de WhatsApp, é o Colégio Dom. No grupo vocês falam o que vocês quiserem. Quando tiver alguma queixa de mim, do professor da escola, venham para a gente. Vocês têm meu celular, mandam uma mensagem pessoal para mim, ligue ou vá lá pessoalmente, que vai ser um prazer atender. Eu digo sempre, quando quiserem elogiar, elogie aí a turma, as professoras, as coordenadoras. Quando quiserem reclamar, dizer desaforo, venham dizer para mim, que eu sou o culpado. Quem responde pela escola sou eu ou Herculano, mas normalmente é na minha área. Porque você foi expulso porque seu pai acatou. Se ele fosse a justiça, você ia voltar e deixar a escola desmoralizada. Mas foi uma excelente palestra. Eu nunca vi uma palestra com tantas perguntas. Eu lembraria que Arnaldo também há muitos anos se dedica à atividade sindical. Ele é diretor do sindicato dos colégios, dos educandários, né? Além de toda a luta que ele tem, pessoal, com os 2 colégios agora, ele ainda dedica uma parte do tempo útil dele a defender o interesse da categoria dos educandários. É diretor do sindicato. Ok. Tem alguém para comunicação e propostas? Pode, pergunte. Eu tenho 3 filhos que estão encaminhados na vida. O mais velho é advogado, é procurador do município de Caruaru. A do meio é também advogada, está se dedicando, ela é assessora do Ministério Público, era de Ipojuca, anteontem foi transferida para o Cabo,
mas, na verdade, o sonho dela é ser magistrada. Ela se prepara para a magistratura. E a mais nova é administradora e eu estou puxando pela orelha para trabalhar comigo porque ela é a cara de educadora. Apesar de ser administradora a mais nova, ela tem sensibilidade de educadora, ela cuida da comunicação, ela é fissurada por marketing e comunicação como pai. Eu gosto muito dessa área. Já falaram aqui de entrevista, eu vivo muito também nesse outro meio por conta do sindicato. Mas, graças a Deus, nunca me deram trabalho para estudar, não. Mas se desse, eu não ia desistir de filho meu, nunca. A única coisa que a gente não pode fazer na vida é desistir de filho. Companheirismo, chamamos nosso companheiro Joaquim Branco. Vem cá, Quinho, todo mundo quer lhe ver, rapaz. Você veio bonito hoje. Aquela música, viu, Carlos? Ela veio sem gravata. Ô, Carlos, aquela música, ele é o cabeça branca. Olha. Essa comunicação proposta, eu estou só comunicando que eu estive em contato com o Reinaldo Oliveira, nosso ex-presidente e governador. Ele se encontra bem, com uma certa dificuldade em casa. Devo fazer para a semana uma pequena cirurgia nele. E ele, com dificuldade de falar, mandou um abraço para vocês, sabendo que ontem que eu estive lá, estaria aqui com vocês hoje. Reinaldo Oliveira. O Rotary Clube do Recife parabeniza Eduardo Lins Paixão, que faz aniversário dia 11 de 3. No dia 18 de 3, Sueli Costa Araújo Silva. Vamos na sua casa tomar uma lapada de cana. 16. A data? 16 de 3. Não, 16. E no próprio dia 16, Suênia Fala Rabelo, esposa do companheiro Paulo André Rabelo. Que nome, parabéns. Leva um presente para ela, viu? E aniversário de casamento, no dia 10 de 3, Ana Gabriela Faria de Oliveira Lima e o companheiro Luciano José Ribeiro Filho. No dia 16 de 3, senhora Edna Maria Brandão de Barros e o companheiro Eurico de Barros Correia Filho fazem aniversário de casamento. E a todos, parabéns pelo Rotary Clube. O protocolo agradece a presença dos companheiros e aos visitantes e encerra seus trabalhos, passando a palavra ao presidente para os ritos finais. Eu gostaria de fazer a entrega aqui do certificado ao nosso palestrante. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional.